Salve, salve, rapaziada. Rafa, Universo Botafogo na área. Fiquei aqui pensando como começar esse vídeo, né? Qual a introdução que eu daria, né? E, e eu sempre procuro trazer aqui o nome da live, da live não, do vídeo. E o título desse vídeo é O Vexame na Temporada do Botafogo Era Anunciado e o culpado tem nome. E o culpado, todos vocês sabem quem é. O culpado se chama John Textor, né? É engraçado, né? Ontem eu fiquei assistindo até o pós-jogo do André lá na comunidade, fiquei pelo Twitter. E é curioso, né? Porque agora os mesmos canalhas, que eu vou chamar até de canalha, porque o cara que é desonesto, ele é canalha. Esses mesmos canalhas que ficavam apontando o dedo para quem desde lá de janeiro trazia muitos problemas do Botafogo, os vários problemas de planejamento, problema de tudo que é tipo de coisa, problema extracampo, né? Problema institucional, problema de departamentos. Essa galera que trazia isso, né? Os da trincheira, como o André também fala, como a gente costuma, esse termo que a gente costuma usar, várias e várias e várias vezes foram atacados. Eu fui várias vezes atacado, o Carlos foi várias vezes atacado, o André só não é porque lá não está naquela porcaria do Twitter, né? O Gui também não está lá praticamente, quase nunca, já para evitar esse tipo de coisa. E aí eu fico aqui pensando, e eu só tenho uma coisa para dizer para eles, assim, ó, palmas, palmas. Se o Botafogo hoje está nessa porcaria que está, se o Botafogo fez esse vexame que fez na temporada inteira, é graças a vocês. Vocês têm um dedo gigantesco nisso. Gigantesco. Porque a grande maioria das torcidas, eu fiquei pensando nisso, cara, a grande maioria das torcidas dos grandes clubes brasileiros, elas têm um mínimo de amor próprio, de senso crítico, sabe? E a idiotização na arquibancada do Botafogo é um negócio que tomou uma proporção que realmente me faz não ter mais vontade de ir em jogo do Botafogo na arquibancada. Isso é um negócio impressionante. A idiotização, cara, a gourmetização, a imbecilização desse local que sempre foi sagrado para todos os torcedores. Nós chegamos ao ponto de ter coro gritando o nome do Tietê antes de começar o jogo, né? E assim, eu já falava, cara, tem vários e vários vídeos aqui no Universo Botafogo. Eu gravei um vídeo há 2 ou 3 semanas atrás falando que o David Ancelotti é o pior treinador que eu já vi no Botafogo nos últimos tempos. E muita gente não entende quando eu falo sobre isso. Porque quando você vai julgar quem é melhor ou pior, você tem que entender quem ele tem nas mãos, você tem que entender de onde ele veio, você tem que entender com que grife que ele veio, com que nome que ele veio, né? E esse rapaz, eu falo de novo, eu já falei várias vezes aqui, ele não tem capacidade para treinar o Figueirense na Série C. Ele é um incompetente, engomadinho, um banana, um Zé Ruela na acepção da palavra, que é inacreditável, porque e daí vem uma outra revolta, porque mesmo com todos os erros do Botafogo na temporada, e que são muitos, de planejamento, de contratação, é uma zona, cara, é uma zona tocada por aquele 7-1 fanfarrão do caralho que agora aparece, né? Porque agora que a parada estourou e que ele deve ter ajeitado o lado dele lá, agora ele aparece. Aí vai lá na coletiva e blá, 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 blá. Ainda tem a capacidade, a coragem de subestimar a inteligência das pessoas e dizer que o Botafogo está a 10 pontos do Flamengo e que dá para buscar. Vai pra puta que te pariu, meu camarada. E vai junto com você quem fica chupando e defendendo você todo dia, cara. Mamando. Aliás, esses mamadores agora têm a capacidade, eu tive que ler no GE, que o Botafogo colhe o que ele plantou em 2025 por aquele imbecil banana que tem a capacidade de escrever isso.
Porque agora é muito fácil, meu camarada, você vir apontar e dizer que o Botafogo errou em 2025, aonde vocês estavam na porcaria do ano inteiro. Quando estávamos aqui nós apontando todas as deficiências de elenco, todas as falhas de planejamento, não tinha pré-temporada, não tinha nada, e a temporada começava em abril, e teve gente que bateu palma falando confia no boss. Pois bem, imbecis, a temporada acabou em setembro, com a anuência de vocês. E aí, cara, eu fico aqui me perguntando, eu prestei muita atenção no que o André falou ontem, porque isso já me representa há algum tempo, esse sentimento de o que eu tô fazendo, perdendo tempo com futebol, perdendo tempo com o Botafogo, perdendo tempo com esse bando de gente pilantra, cara. Porque é um ciclo de gente pilantra que tá no futebol, que comanda o futebol, que engana as pessoas. E é uma paixão que a gente tem de muitos e muitos anos, desde que nasceu praticamente, em que a gente sempre tenta separar essa paixão que a gente tem, essa instituição aqui, desses caras, sabe? Mas tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil, porque eles são... Eu não sei explicar, cara, eles são sorrateiros, são canalhas. E as pessoas vão comprando isso. O próprio Montenegro, cara, olha só que o Montenegro falou isso. Que, curiosamente, o John Textor saiu odiado de todos os lugares onde ele passou. Todos. Teve faixa lá na França, teve faixa na Bélgica, teve faixa na Inglaterra, da torcida do Palace, teve faixa na puta que o pariu. Aqui, nesse país de gente imbecil, ele é tratado como um deus, carregado no colo. Por quê? Porque o brasileiro, por si só, a torcida do Botafogo, ela consegue se destacar muito nisso, mas muito. Ela consegue ser aquele subserviente, assim, de gala, cara. Aquele cara mais burro e tosco que o cara fala assim: amigo, eu tô te dando isso aqui agora, e a partir do momento que eu te dou isso aqui, você se torna uma espécie de subserviente escravo, meu. Porque boa parte da torcida do Botafogo age dessa forma, se comporta desse jeito. Não, ele me deu um título do Brasileiro da Libertadores. Agora ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Esfrega merda na minha cara, passa o que quiser na minha cara, me chama de idiota, me empurra, me joga da ponte, me chama de imbecil, tá tudo bem. O boss pode, né? Porque é uma síndrome de vira-lata mesmo. E a torcida do Botafogo, boa parte dela merece passar o ano de 2025 que tá passando, porque também não tem senso de colocação. Ganharam uma porra de um brasileiro de uma Libertadores e acham que são os picas da galáxia, o Real Madrid da América do Sul, eu sou foda, eu tudo posso, uma arrogância que nem cabe nessa porra desse clube. Que falta muita coisa, começar a pensar em ter arrogância, que aliás não é uma marca, não é uma marca do botafoguense. Tá aqui o vídeo, pra vai um pouquinho, nem pra ver o vídeo mais. Mas essa arrogância não cabe nessa instituição. Essa arrogância combina mais com o vizinho, com o vizinho lá da Lagoa. Deixa a arrogância pra lá, porque boa parte do Botafogo começou a ter uma soberba que não cabe. E sabe o que é triste? Essa Copa do Brasil fácil, últimos 10, 15 anos, é a Copa do Brasil. Tá travando, vou ter que até esperar estabilizar para concluir meu raciocínio. Mas é a Copa do Brasil mais fácil dos últimos 10, 15 anos e será a Copa do Brasil mais fácil dos próximos 10, 15. Não existe uma Copa do Brasil nos últimos tempos mais palpável do que essa. E sabe o que vai ser pior? Ver o Fluminense passando por cima do Vasco como se fosse uma criança. Porque o time do Vasco é horroroso. Não é ruim, é muito ruim. Isso eu tô falando do titular completo. Aquilo que jogou contra o Botafogo ontem é um remendo que é inaceitável o Botafogo perder se tivesse o Rodrigo Pimpão em campo, meu amigo. Porque esse inapto, esse cara, ele é um inapto. Ele ficou 10 dias, 11 dias treinando com esse time e o time não consegue fazer um caralho de uma jogada decente. É só chutão,
bola nos cantos e cruzamento e seja o que Deus quiser. Sem falar na escalação desse patético. Eu já estava pronto para destruir ele aqui sobre o Montoro, mas segundo ele, o Montoro passou mal, teve um problema gastrointestinal, blá blá blá, arrumaram uma desculpa ou sei lá o quê, e por isso o Montoro não jogou, né? O Arthur, não tem mais o que falar do Arthur. Não tem mais o que falar do Savarino. Não tem mais o que falar desse lixo desse Joaquim Correia. Ai, Rafa, mas ele sofreu pênalti, e daí? Foda-se. Jogador inútil, preguiçoso, ruim. O Jefinho tem a proporção de habilidade que o Jefinho tem é que ele tem de displicência. Eu até tuitei ontem que se esse rapaz tivesse um foco de 50% na carreira, ele seria um gigantesco jogador, porque ele tem muita habilidade, é um ótimo jogador, mas é um peladeiro. Um peladeiro na acepção da palavra. O Ponte saiu dando soco no banco e devia ter dado um soco nesse imbecil que treina o time. Porque era um dos melhores jogadores em campo e ele pega e tira o Ponte. Para colocar o Vitinho, que no primeiro lance já consegue errar um cruzamento, que é a marca registrada dele. Aquele jumento. Então, assim, cara, eu falei aqui, tem vídeo meu aqui. Se alguém tá falando para vocês que o foco do Botafogo é a Copa do Brasil e vocês acham que o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil, esqueçam porque estão enganando vocês. Eu falei essa merda aqui, tem uns 2, 3 vídeos meus aqui registrados nesse canal falando isso. Que o Botafogo não tinha a menor chance de ganhar essa Copa do Brasil com esse cara de treinador. E teve gente que veio me xingar aqui, que eu tive que bloquear, que eu tive que discutir, falando que eu era o dono da verdade, que não sei o quê. Tá aí, meu amigo. Tá aí, eu não sou dono da verdade, eu erro, falo um monte de coisas que provavelmente eu vou errar bastante ainda, mas eu não tenho medo de falar o que é verdade, cara. E a verdade é que o Botafogo hoje, que a gente vem falando esta merda já há um tempão, é um time de meio de tabela. Com um treinador ridículo. Ele é ridículo. Extremamente ridículo. Ele consegue ser pior que o Renato Paiva, cara. Vocês têm noção disso? O John Textor, ele conseguiu tamanha proeza e a gente falava essa merda aqui. Não é ser contra a contratação do David Ancelotti, é o timing. Quer dar uma chance para um cara desse? Teve essa ideia, legal, uma ideia boa, show. Lá em janeiro, meu camarada, vai jogar o Campeonato Carioca lá em Moça Bonita, vai jogar na puta que pariu para você entender o que é o futebol brasileiro. Para dar tempo de eu ver que você não tem a menor capacidade de treinar esse clube. Um estagiário. E aí tem um vídeo meu lá que eu falo que é o pior treinador que eu vi no Botafogo nos últimos anos, porque é. Esse rapaz é filho de um dos maiores treinadores, considerado por muitos o maior treinador da história do futebol. Ele não sabe rigorosamente nada. Nada. O Botafogo não tem nenhum padrão de jogar um bando em campo. E eu não tenho, cara, assim, ó, eu compartilho muito isso do André, que ele falou ontem. É só por consideração a todo mundo que gosta da gente, que se sente de alguma forma representado, que queria estar falando também, que eu venho gravar esse vídeo. Eu não sei se vou fazer uma live amanhã, sei lá, nem sei também. Porque, gente, não dá mais vontade de falar do Botafogo e não é porque o Botafogo caiu fora, não, as pessoas não sabem separar as coisas, perder faz parte do jogo. O problema é quando você faz questão de perder, você faz tudo errado. Você sai de um ano em que você ganha tudo e você consegue gabaritar e fazer tudo errado, e eu tenho que ler aquele idiota falar que ele tem uma lista de 20 coisas erradas que ele fez. Meu camarada, eu tenho uma lista de 500 coisas erradas que você fez. Seu inconsequente, irresponsável. E o pior, tem gente que tá achando legal que ele conseguiu chegar a um acordo e que ele vai continuar à frente do Botafogo. Tem gente que achou legal, porque gosta de ser enrolado. O cara ele já deu uma porra de um atestado de um 71, esfregou na cara do imbecil e falando aqui, ó, eu sou um picareta, enrolado, mas tem gente que gosta de ser enrolado. Então o que eu vou falar? Agora esperar o quê do Botafogo? O ano começa em setembro, outubro? Acabou. Temporada 2025 acabou. E, sinto informar, a temporada 2026 tende a ser pior.
Principalmente se não conseguir ficar entre os 5 e 6 colocados do Campeonato Brasileiro. Vai ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem também. Vai disputar a Sul-Americana, né? Com que dinheiro? Não sei. Alguém sabe? Alguém sabe de onde vai vir dinheiro? Alguém sabe quem é que vai pagar esses 600 e caralhada de milhões aí que tem para vencer em um ano? Ah, eu tenho que vender jogadores porque é o sonho deles. E quando a gente facilita isso, outros 5 jogadores querem jogar no Botafogo. Igual os 4 jogadores melhor do que os que tinham no ano passado, que você ia trazer esse ano, né, seu mentiroso do inferno? Seu pilantra 171. 171. Então, sabe? Graças a Deus eu não fiquei irritado e nervoso como eu ficava há muito tempo atrás. Eu dormi muito bem, tranquilo. Esses merdas não me dão dinheiro nenhum. Eu tenho que trabalhar todo dia aqui no lado desse estúdio aqui, pintando meus carros, fazendo meus trampos para ganhar minha grana, porque eu não ganho absolutamente nada com esse bando de merda que são esses jogadores de futebol, que são esses caras que ganham milhões, rios de dinheiro, e tem gente que fica chorando e se matando por causa deles. Eu lamento muito porque eu sou apaixonado pelo Botafogo de Futebol e Regatas, pela instituição, eu tenho uma paixão por esse cara aqui. Mas eu tenho ranço desses caras. De jogador de futebol, cada dia que passa eu tenho mais ranço. Eu tinha falado na live anterior, que a gente fez lá no Alô Comunidade, estávamos lá eu, o Gui, o André e o Rodrigo lá do Cantinho Botafoguense. De alguma forma eu lamento, porque eu não consigo ter nenhum desses caras como ídolo. Eu não consigo nenhum de 24. Eu falei que o que mais me representava perto do que eu gosto de um cara que eu tenho carinho é o Barbosa. E o Luiz Henrique pelo talento e só. Eu vou chamar a porra de Savarino de ídolo? Eu vou chamar essas merdas de ídolo? Vou chamar porra nenhuma, cara. E que se quiser ficar bravo, porque tu é um ingrato, porque foda-se também, não tô nem aí, cara. Não tô nem aí, foda-se. Valeu, galera. É isso aí. 17 minutos aqui desabafando. Bastante palavrão, né? Que não tem como não falar. Se identificou com alguma coisa, cara, gosta do que a gente fala aqui, a nossa sinceridade e tal, tá aí o Universo Botafogo, inscreva-se no canal. Se possível, deixa o like aí nesse vídeo, manda aí para quem você acha que vai gostar do vídeo. É um incentivo pra gente, que a gente possa continuar, apesar de estar bem difícil de continuar, né? É uma luta para fazer isso aqui e, enfim, é complicado. A gente se fala. A gente provavelmente tem uma live aí domingo pra gente trocar mais ideias sobre o que resta para tocar. Valeu, aquele abraço, gente. Nem a tela de saída não quer entrar mais aqui.